trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you Este é o seu devocional Examinai. deeper than my feet. Um estudo sobre a parábola do semeador. E, ao final do último vídeo, nós prometemos que iríamos trazer um subsídio a mais sobre a parábola do semeador. Foram 4 tentativas do semeador, até que na 4ª tentativa houve sucesso na semeadura, onde aquela semente caiu em boa terra e germinou, cresceu, produziu frutos e foi uma bênção. E nós iremos falar em alguns pontos sobre essas tentativas do semeador neste exato momento. Amém? Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês que é inscrito em nosso canal, que você possa compartilhar esse vídeo com mais outras pessoas, para que elas se inscrevam e você nos ajude a pregar o Evangelho. Naquele grande dia, você receberá a sua recompensa também por ter nos ajudado a levar a palavra de Deus aos outros corações. Nós também somos semeadores da palavra de Deus. Amém? Pegue sua caneta e seu papel e vamos aqui agora examinar a Escritura, pois esse é o seu devocional. Examinai. Glória a Deus, vamos lá. Nesta parábola que nós estudamos, temos 3 tentativas frustradas de semeadura. Porém, a 4ª tentativa foi comemorada com sucesso. Como ele havia tentado 3 vezes, a semente que levava nas mãos era a preciosa semente. Com certeza o semeador saiu a semear, com lágrimas a semear. Eu creio que poucos sabem que Jesus falava da história de Israel. Em poucas palavras, falava dos tempos dos juízes, observe, do tempo dos reis e do tempo do cativeiro. E agora ele fala do tempo da graça. Então veja que as 3 tentativas de semeadura, uma falava dos juízes, dos tempos dos juízes, a segunda do tempo dos reis e a terceira do tempo do cativeiro de Babilônia, onde Israel ficou cativo ali por 70 anos. E agora nós vivemos aqui o tempo da graça. Essa semente caiu em boa terra. Observe que no tempo dos juízes a semente caiu na terra dura. No tempo dos juízes, anote aí sua Bíblia, a semente caiu em terra dura. Ou seja, quando o povo escolhia seu próprio caminho, era invadido pelos filisteus, que comiam o fruto das suas colheitas. No tempo dos reis do norte e do sul, quando a semente, inicialmente nos dias de Davi e Salomão, brotou e até cresceu, mas foi sufocada pelos espinhos. No tempo dos profetas maiores e menores, quando veio o cativeiro babilônico e os espinhos sufocaram as sementes que brotaram. Agora, essa 4ª tentativa de semeadura, ou seja, a nova tentativa de semeador, era por conta do próprio Pai, do próprio Deus, mediante a obra de seu Filho Jesus Cristo, na graça. Os 3 períodos nos quais a semeadura foram frustradas
seriam coroados na quarta tentativa. Nos dias da graça de Deus, o grande acontecimento de Deus depois do cativeiro foi a vinda do Messias. E assim se cumpriu literalmente o Salmo 126, que já falamos até no primeiro vídeo. Você vai lá na descrição deste vídeo, vai estar lá os 6 vídeos que nós examinamos sobre a parábola do semeador. Salmo 126 primeiro diz: quando o Senhor Jeová trouxe do cativeiro os cativos de Sião, estávamos como os que choram. Você pode observar Salmo 85:1 e Atos 12:9. O versículo 2: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor Jeová por eles. Grandes coisas fez o Senhor Jeová por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar novamente do cativeiro, ó Senhor Jeová, como as correntes das terras áridas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com regozijo. Aquele que vai andando e chorando, levando a sua preciosa semente, certamente regressará com regozijo, trazendo os seus feixes. Os feixes que o grande semeador Jesus Cristo trouxe vale por todas as tentativas divinas desde os tempos frustrados dos juízes. A vinda do Messias foi uma das grandes coisas que o Senhor fez pelo seu povo. A graça de Deus, através da chegada de Cristo, nos trouxe riso à nossa língua e foi cheia de alegria do Espírito Santo. Foi uma das grandes coisas que o Senhor Jeová fez pelo seu povo cansado do cativeiro do pecado. A graça de Deus foi vista como torrentes de águas nas áridas das terras do sul, ou seja, o coração do homem. Então, a parábola do semeador é um resumo dito por Cristo a respeito da história do seu povo e da humanidade. O semeador, na sua quarta tentativa, semeava a preciosa semente. Tinha que ser lançada na terra, embora as demais tenham fracassado. As sementes que poderiam servir de alimento, agora deveriam servir para a semeadura. Ali foi o semeador, deixando na sua casa uma esposa chorosa, mas esperançosa na decisão do seu marido. Vai, meu amado meu, e semeia a semente tão preciosa. Poderia servir de alimento, já escasso, mas vai e deixa a semente ser semente. Este é o nosso Senhor falando por parábola a história futura de seu povo. Em Mateus capítulo 13, versículo 3, que foi o texto áureo que nós paramos para examinar, ele diz: e falou por muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. A primeira tentativa de Mateus capítulo 13, versículo 18 e 19, ele diz: entendei vós a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Esta é a que foi semeada à beira do caminho. E quando semeavam, uma parte da semente caiu à beira do caminho e vieram as aves e comeram. A segunda tentativa, Mateus 13, 20 e 21, a semente que foi semeada nos lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e imediatamente recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, por ser de pouca duração, sobrevém sobre ele a angústia e a perseguição por causa da palavra, e logo se escandaliza. E a outra parte caiu em lugares pedregosos, Mateus 13, 5, onde não havia muita terra e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, por não ter raiz, e secou-se. A terceira tentativa, Mateus 13, 22, aqui foi semeada entre os espinhos.
é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. E outra que caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Agora, a quarta tentativa trouxe a paga das 3 tentativas anteriores, Mateus capítulo 13, versículo 23. Mas a que foi semeada em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende e dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por uma. Devemos nos concentrar nesta quarta tentativa bem-sucedida, embora tenha muito o que falar se nós podemos examinar, mas o tempo, se nós examinarmos aqui, o tempo do vídeo vai ficar muito longo. Mas vamos se concentrar aqui nesse momento da quarta tentativa, como já estudamos em nossos vídeos e outros vídeos que nós já examinamos essa parábola. Mas observe, quando os feiticeiros do Egito desafiaram a Moisés, eles tentaram imitar os sinais operados por ele 3 vezes. Mas na quarta vez eles renderam-se às obras de Deus. Devemos perseverar até sentirmos que a semente preciosa encontrou lugar. É por isso que nós devemos evangelizar as pessoas, insistir no sentido de sempre estar semeando a palavra de Deus, até o dia que essa semente brote, ela ouça, entenda, essa semente ela brote, cresça e produza frutos. E a Bíblia vai dizer: há alegria e a festa nos céus quando um pecador se arrepende. Então veja que todos os grandes homens de Deus tiveram vitória no meio de grande tribulação. Nós temos Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Gideão. Observe que Isaac semeou em tempo de grande seca e colheu 100 por uma semente. A quarta tentativa é também um tipo da morte de Cristo. Glórias ao nome de Jesus. Quando o grande trigo cai na terra fértil, aleluia, e dá muito fruto, não foi isso que o próprio Cristo diz? Que é preciso o grão de trigo morrer para que possa viver, dar vida a outros? Ele é a preciosa semente, amados e queridos irmãos, que caiu na terra, morreu, deu a sua vida para que você pudesse produzir e dar frutos para Ele, que você possa produzir frutos dignos de arrependimento, porque Ele é a preciosa semente. Dê valor a essa semente que é Jesus Cristo, a palavra de Deus, o Verbo vivo. De modo que mais de 100 pessoas estavam com Cristo no cenáculo. Ele teve sucesso na sua semeadura. Agora, nós devemos observar que as 3 tentativas anteriores sobre o chão duro, sobre o campo pedregoso, no solo repleto de espinheiro, foram as pagas da quarta tentativa. Por isso, eu lhe digo que Jesus revela o resultado em 3 partes: a 100, a 70 e a 30 por 1. Já falamos sobre isso. Ele começa lembrando a semeadura e a colheita de Isaac. Os 3 resultados falam da inteligência de Jesus Cristo, pois eram múltiplos de 3, mas ao invés de dizer 90, 60 e 30, que são múltiplos de 3, ele diz um a 100, outro a 60 e outro a 30 por 1 grão. Talvez você esteja perguntando, por que Jesus disse isso? Como eu já fiz esta pergunta. E veja aqui que o nosso Senhor começou por 100 por 1 e não por 30 por 1. Isto é o sucesso.
Traz consigo as sementes preciosas que devem ser entregues como primícias das 3 colheitas. Ele lhe dá 10% a mais. Mas talvez você tenha perguntado, mas as primícias não é 1%? Sim, as primícias começam em valores desde 1% e pode chegar até 3%. Você observe isso em Números 28 e 26. Também no dia das primícias, quando oferecerdes ao Senhor Jeová uma nova oferta de cereais em vossas festas, das 7 semanas tereis santa convocação, durante a qual não fareis trabalho servil, mas oferecereis holocausto no cheiro agradável ao Senhor Jeová, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Com a sua oblação, flor de farinha amassada com azeite, esta será de 3/10 de 1 efa por cada novilho, 2/10 pelo carneiro. Então veja aí, será de 3/10. Os 10 por 1 a mais que vieram como pagamento da primeira tentativa são a parte de Deus. Ele gosta de misturar o que é dele com o nosso, a fim de ver quanto somos fiéis na hora de recebermos suas bênçãos. Mas, finalmente, outra caiu em boa terra e deu fruto, uma 100, outro a 60 e outro a 30 por 1 grão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. Então, chegamos mais ao final de um vídeo onde nós podemos observar que essas 3 tentativas, ele falava da história de Israel, onde ele falava dos tempos dos juízes, dos tempos dos reis e do tempo do cativeiro. E a 4ª tentativa, ele falou da graça. Então você pôde aprender quais são os significados dessas 4 tentativas, dessas 4 semeaduras, de forma que a semente é a palavra de Deus, o semeador é o próprio Deus e os terrenos são os corações humanos. E os agentes roubadores você pode descobrir que são as angústias, as preocupações, o próprio Satanás. Então, que Deus continue te abençoando e te guardando. Você também aprendeu as porcentagens de produção da boa semente que caiu na terra, a 100, a 60 e a 30. Ela deveria ser múltiplo de 3, e o normal seria 90, 60 e 30, mas o Senhor, ele coloca 10 a mais, de 90 ele diz que era 100, isso para provar a nossa fidelidade a Ele, Ele dando os 10% a mais para que você possa ficar com os 90 sem ter prejuízo. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te livre de todo mal, e este foi mais um Examinai, devocional Examinai. Eu gostaria que você assistisse esse vídeo até o final. Se você chegou aqui agora, neste momento, pudesse curtir, compartilhar, deixar o seu comentário. E a partir do dia de amanhã, nós estaremos meditando sobre a parábola do rico e o Lázaro. Ali é realmente uma parábola? Ou Jesus está falando de algo real que aconteceu no mundo espiritual? Você não pode perder no devocional Examinai a parábola do rico e do Lázaro. Forte abraço, que Deus abençoe a todos e que você possa ficar na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias ao nome de Deus, ao nome do Senhor Deus, e até o próximo vídeo, examinando a Escritura.